sou Luana Tavares, analista judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, especialista em direito notarial e registral e também em direito administrativo. Hoje trato com vocês um importante e relevante tema do mundo notarial e registral. Trata-se da multiparentalidade. E o que consiste a multiparentalidade? Pois bem, a multiparentalidade consiste na inclusão no registro de nascimento de uma outra genitora ou de um outro genitor. É isso mesmo. Essa possibilidade decorre do evoluir da sociedade. Atualmente, nós temos que falar em famílias, novos arranjos familiares. Para além daquela verdade biológica formada pelo vínculo sanguíneo, o ordenamento jurídico brasileiro passou a admitir uma outra forma de se admitir, de reconhecer uma entidade familiar e identificando um novo elemento. E que elemento é esse? Trata-se do afeto. O afeto como elemento identificador das relações familiares. É isso mesmo. E o CNJ, acompanhando essa evolução, trouxe duas importantes normas, que são os provimentos 63 de 2017 e um outro provimento alterador, o número 83 de 2019. E esse provimento passou a viabilizar essa alteração, essa inclusão no registro de nascimento diretamente no cartório de registro civil de pessoas naturais, não necessitando de uma demanda judicial. É importante até salientar nesse ponto da demanda judicial que antes dessa normativa do CNJ, muitas demandas chegavam ao judiciário e eram julgadas extintas sem resolução do mérito. É isso mesmo. Por quê? Não havia uma uniformidade. Sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, havia uma impossibilidade jurídica do pedido, pois não tinha ainda nenhuma norma regulamentando. Então, muitos juízes entendiam que não poderia incluir o nome da genitora nem do genitor. Se fosse agora, à luz do Código de Processo Civil de 2015, levaria à resolução do mérito, já que a impossibilidade jurídica do pedido leva à improcedência do pedido. Mas passando por essas questões processuais, voltemos aqui aos provimentos do CNJ e essa importante decisão no aspecto social. Primeiro, qual foi o fundamento para o CNJ estabelecer esse provimento? Primeiro, o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu sempre falo em minhas aulas que o princípio da dignidade da pessoa humana é um vetor axiológico que deve irradiar por todas as relações jurídicas. E aqui, no campo do direito de família, não seria diferente. Como eu falei há pouco, há novos arranjos familiares, há uma expressão doutrinária que eu gosto muito, que é chamada família mosaico. Interessante o nome, né? E que consiste a família mosaico? É a possibilidade de uma pessoa que já tinha um filho de uma relação anterior se unir a uma outra pessoa que também tinha filho de uma outra relação amorosa anterior e se unindo junto com seus respectivos formam uma nova forma de família, um novo arranjo familiar. E perpassa, por óbvio, o direito da felicidade, reverbera, né, no direito da felicidade. Ademais, a Constituição Federal, no artigo 227, parágrafo 6º, expressamente proíbe a discriminação entre os filhos. Sob essa perspectiva, a filiação socioafetiva é uma forma de reconhecimento de filho. Então, não pode haver uma discriminação. Então, não haveria por que não incluí-lo no registro civil. Outros dois fundamentos trazidos pelo CNJ foram, agora no campo infraconstitucional, são os artigos 1593 e 1596 do Código Civil. O 1593, em especial, diz que o parentesco é civil ou natural e na parte final desse 1593, expressamente diz que esse parentesco pode decorrer de outras origens. E nessa concepção que se entende que se inclui aqui também a filiação socioafetiva. Dentro desse provimento 63, então, viabilizou esse reconhecimento da filiação socioafetiva, independentemente de demanda judicial, o que traz um grande avanço
nas relações sociais e trouxe também uma outra expressão, que é a perfiliação, que é justamente o reconhecimento do vínculo socioafetivo diretamente no RCPN. Para você reconhecer uma pessoa como filha, é importante ter um tratamento de filho. Trata-se da Tratactus. Então, são esse critério para reconhecimento do filho. Um outro critério é a reputácio, que no seio familiar a pessoa é reconhecida como filho, e não só no seio familiar, na sociedade também. E, por fim, um elemento nominativo, que é, na verdade, uma fama de filho. A pessoa é conhecida como filho de outro. Então, são características, são critérios que são utilizados para o reconhecimento dessa filiação socioafetiva. Eu falei que são 2 provimentos do CNJ. O primeiro, o provimento 63, que trouxe a regulamentação e viabilizou a inclusão de genitor ou genitora no registro civil. Pois bem, em 2019, o CNJ trouxe um outro provimento, dessa vez alterador do provimento 63. Trata-se do provimento 83. E quais foram as alterações, as principais alterações? Primeiro, esse reconhecimento junto ao RCPN, com o provimento 83 de 2019, somente será possível para maiores de 12 anos. Essa é uma importante alteração do provimento 83. Então, menores de 12 anos não podem ser reconhecidos diretamente no cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais como filho socioafetivo. E dos 12 aos 18, há necessariamente a atuação do Ministério Público. Essa é a primeira alteração. Também esse provimento 83, ele passou a trazer em um rol exemplificativo alguns exemplos que podem ser utilizados pelo notário para poder identificar uma filiação socioafetiva. São elementos objetivos, são critérios, em verdade, objetivos para a configuração dessa parentalidade, que deve ser estável, deve ser exteriorizada socialmente. Por exemplo, a pessoa pode comprovar que aquele adolescente é seu dependente num plano de saúde, que ele esteve presente na figura de pai ou de mãe nos principais eventos da vida daquele adolescente, como, por exemplo, uma festa na escola. Então, são vários critérios que o registrador pode se utilizar, critérios objetivos, como fotografias e também documentos junto a órgãos públicos, de que aquele adolescente é realmente tratado como filho. E a última alteração do CNJ, que eu entendo bem relevante, é a inclusão de somente uma mãe ou somente um pai no registro civil, de modo que somente podem constar 3 genitores. Eu digo mais importante, mas talvez não seja mais tão relevante, de qualquer forma foi justificado para não ficar 4, 5 mães naquele registro, mas pode ocorrer a realidade social ser diferente e ter realmente a pessoa ter 3 mães, umas biológicas e 2 socioafetivas. No entanto, em razão do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, não há óbice para que a pessoa solicite junto ao judiciário a inclusão de outros pais e mães socioafetivas. No entanto, diretamente no registro civil, somente pode ser, no máximo, constar 3 genitores, incluindo uma mãe ou um pai. E com isso, eu termino esse importante tema do mundo notarial e registral, aplaudindo a decisão do CNJ em trazer esses provimentos, porque não há outro modo de contemplar a realidade do que abrir um caminho para reconhecimento da multiparentalidade, e a lei e o judiciário tiveram que acompanhar. Aguardo vocês para novos vídeos e, caso queiram mais dicas de direito notarial ou registral, me sigam lá no Instagram, @registrandonamente. Até mais!